nome é Laís Bento. Hoje eu trabalho como corretora, sou mãe, tenho 2 filhos e tenho 2 netos, são gêmeos, 1 ano e 4 meses, o Oliver e o Tobias, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nasci em São Paulo, meu pai era alfaiate, minha mãe dona de casa. Meu pai teve 8 filhos, minha mãe é a segunda esposa dele, teve mais 5. Então, ao total foram 8 filhos, né? Meu pai teve 3 no primeiro casamento, 5 no segundo. Eu sou a sexta filha do meu pai, a terceira da minha mãe. E eu tive uma infância muito alegre. Eu não posso falar que eu tive uma infância ruim, não. Eu brincava muito, eu tive o privilégio de estudar em escola particular, um certo período da minha vida. Depois a situação mudou, meus pais tiveram que me colocar numa escola pública. Mas nem por isso eu me senti menor ou me senti triste por ter passado essa situação na minha vida. Para mim, eu sempre levei as dificuldades, sempre me ensinaram a crescer, isso desde pequena. Brincava na rua, tinha muitos amigos, tive uma adolescência que eu sempre lembro com saudades, são momentos que eu gostaria que voltasse. E me casei muito nova, me casei aos 18 anos. Da onde eu tive desse relacionamento foi da onde vieram a Tabata e o Gustavo. Então, na minha infância, eu gostava muito de brincar na rua. Então, era pega-pega, era mãe da rua, a gente fazia cabaninha, tinha um matagal perto da minha casa, a gente fazia cabaninha no meio desse matagal e a gente brincava de casinha, pegava a comida de casa, levava para lá. Ou uma brincadeira que eu gostava muito também era de ir nas obras e subir no alto, no ponto mais alto da obra e pular na areia. Hoje eu não faria isso, né? Porque hoje eu teria muito medo, mas eu gostava de pegar rabeira de caminhão, andar de carrinho de rolemã. Na verdade, eu fui um verdadeiro moleque. Coisas que hoje eu não vejo as crianças ter. Elas não têm uma infância dessa. E isso é ruim porque não cria vínculos. Quando eu encontro um amigo meu de infância, a gente tem assunto para conversar, a gente sente saudade. Nós fomos criados como irmãos, nós nos respeitamos, temos carinho um pelo outro, não só pelos meus amigos, mas pela mãe deles também, porque naquela época a gente tinha que respeitar a vizinha como se fosse nossa mãe. Se ela descia, batia na gente mesmo e ainda contava para nossa mãe, a gente apanhava de novo. Foi assim a minha infância. Então, eu estudava em colégio de freira, então tinha aquela rigidez do colégio, mas eu também não ligava muito, porque eu era muito criança, né? E quando eu fui para a escola estadual, para a escola pública, eu senti uma diferença muito grande, porque na escola pública eu já não tinha a cobrança que eu tinha na escola particular, de uniforme, fazer a lição de casa e levar tudo certinho. Não tinha nem fila na escola, eu achava um absurdo. Tocava o sinal, a gente saia tudo correndo, parecia uns loucos, não tinha nem que formar fila para entrar na sala de aula ou sair da sala de aula. Não tinha mais o hino nacional, que é uma coisa que eu carrego comigo. Sempre ensinei meus filhos desde pequena a cantarem o hino nacional, porque eu acho que isso é uma obrigação de qualquer cidadão brasileiro saber o hino do seu país. Não que isso tenha a ver com partido político, e sim que você tem, no mínimo, que saber acompanhar a letra quando toca o hino nacional na Copa do Mundo. Esse é o mínimo que você tem que saber fazer. Então, e na época da minha infância, eu tinha uma vizinha. Na verdade, eu tinha 2, mas uma era mais brava, que era a Cristina. Então, tudo que a gente aprontava, ela saía gritando. E tinha a tia Vanita. A tia Vanita levava a gente para passear, então ela era mais legal das duas, né? E a gente cresceu com um respeito muito grande por elas. Eu brincava muito com os filhos delas, foram meus amigos de infância. E hoje a gente não tem tanto contato, mas se a gente se encontrar, eu tenho certeza que a gente senta e tem conversa para virar à noite falando da nossa infância, da nossa adolescência, o carinho que nós tínhamos, o respeito que nós tínhamos pelos vizinhos, pelos mais velhos. Então a gente viu uma pessoa mais velha, a gente tinha que pegar sacola e carregar, tinha que perguntar se precisava de ajuda. Mesmo, eu lembro que eu tinha um vizinho que ele bebia muito, e às vezes ele via cambaleando pela rua. A gente ia lá socorrer o seu Antônio, que hoje já não é mais vivo, mas foram coisas que marcaram a minha infância. E isso eu não vejo mais, eu não vejo crianças hoje, por exemplo, brincando na rua. Então, são vínculos que as crianças não têm. Então, a criança sai com a criança, vai numa festa de aniversário em família, a criança parece uns tontos no celular, só sabe ficar no celular, não sabe brincar, não sabe correr.
Uma vez eu estava brincando com os meus filhos na rua e a bola caiu na casa do vizinho, o vizinho estava trabalhando, e eles ficaram esperando o dia inteiro o vizinho chegar para poder pegar a bola. Na época em que eu era criança, eu pularia o muro do vizinho e pegaria aquela bola. Então a gente inventava brincadeira, escorregar na fórmica. Bacia da minha mãe ficava doida, porque minha mãe comprava as bacias de alumínio para lavar roupa, a gente escorregava na rua, pintava a rua toda, punha rede. E era uma época gostosa, chegava no inverno, a gente, vamos fazer fogueira, fazia fogueira, assava batata, assava milho. E era uma coisa gostosa que a gente tinha na infância da gente. Aí depois veio a adolescência, e na adolescência, aí a gente já quer. Aí a mania era andar de mobilete. A gente andava muito de mobilete, a gente queria comer pizza. Aí já veio uma outra fase da nossa vida. Então, na adolescência, a gente queria muito era sair, sentar na calçada, conversar mais com os amigos de infância. Eu tenho amigo que tenho contato com ele até hoje, que a gente ia para o jardim de infância junto. Meu pai nos levava e o pai dele ia nos buscar. E eu lembro que ele chupava chupeta e na hora do recreio ele ia para o banheiro chupar chupeta. E a professora sempre me chamava para eu ir tirar ele do banheiro, que ele não queria sair do banheiro, porque ele queria ficar chupando chupeta dentro do banheiro. Uma outra parte que eu gosto muito da minha infância também é quando chegava as férias. Então a gente ficava o ano inteiro esperando as férias chegarem e aí a gente ia para casa da minha tia. Então eu tive muito contato com as minhas primas também, os meus primos. Enquanto meu pai tinha carro, nós íamos para Bauru. Então nós íamos para Bauru nas férias de final de ano, na de meio de ano. E minha avó tinha um bar, e a gente ia no bar, pegava doce da avó, tinha muito doce, então a gente queria comer doce, a gente roubava doce, pegava refrigerante e brincava. Meu tio tinha caminhão. Nossa, quando meu tio chegava de viagem, que ele era caminhoneiro, chegava de viagem, a primeira coisa que a gente pedia para ele era levar a gente para tomar sorvete de tudo. E era um sorvete grande que tinha 3 sabores: creme, morango e chocolate. A gente chupava aquele sorvete, ia tudo na carroceria do caminhão, para a loucura da nossa mãe. Às vezes ele não levava no caminhão, na carroceria, porque a minha mãe não deixava. Mas era só virar a esquina, que ele parava o caminhão e a gente subia na carroceria para ir tomar sorvete. E meu tio era mais esmiolado que as crianças, né? Tudo que a gente pedia para ele fazia. Levava a gente para tomar banho de rio, pegar manga. A gente pegava aquele monte de manga e depois ia tomar banho no rio. Comia manga o dia inteiro. E eu tive uma infância muito gostosa com os meus primos. E a gente tem esse contato até hoje. Foi muito importante para criar vínculos, né? Nós temos que ter vínculos familiares, amigos, porque isso a gente carrega para o resto da vida. E é isso que vai formar a pessoa adulta, né? Que vai me dar formação adulta para eu poder conviver com outras pessoas, poder conviver com diferenças. Cada um tem um jeito, cada um tem sua dificuldade, cada um tem seu temperamento, e a gente tem que entender cada pessoa da forma que ela é. Não adianta a gente querer mudar a pessoa, que a gente nunca vai conseguir. São valores que eu carrego para o resto, para minha vida toda, e que eu procuro passar para os meus filhos, procurei passar para eles na infância deles. Algumas dessas brincadeiras nós fizemos juntos, e quero passar para os meus netos também. Entendeu? Hoje, quando estou com os meus netos, a gente vai para a praia, eles moram no litoral, então aí eu vou, a gente senta na areia, a gente faz castelinho de areia, a gente toma banho de mar. Eles são muito pequenininhos ainda, né? Mas são valores que eu quero passar para eles também. Já se inscreve aqui no meu canal para você acompanhar a parte 2, onde eu vou falar da minha vida adulta.